conhecê-lo. Deve ser uma pessoa especial, é verdade. É uma pessoa muito especial. Cuida daquele espaço com muito amor e carinho. Padre Guilherme baixou a cabeça, encabulado. Se você deseja entregar a ele pessoalmente, então que seja assim. Tome. E lhe devolveu o envelope. Padre Guilherme olhou para Zenon, surpreso. Sem entender, Raul pegou o envelope e retrucou. Mas como eu irei entregar a ele? Ele não viria aqui, pode demorar até eu conseguir ir à cidade de vocês. Bem, um dia vocês vão ter que se conhecer, mesmo, para que possam tratar destas questões. Então, que seja logo. Zenon olhou para Padre Guilherme com um sorriso no rosto e se voltou novamente para Raul. Na verdade, você já o conhece. Está faltando apenas identificá-lo. Raul, eu lhe apresento o Padre Guilherme, o responsável pelo Lar Esperança. Falou estendendo o braço na direção do padre, que arregalou os olhos, surpreso com a iniciativa, pois havia pedido a Zenon para não ser identificado. Padre, estamos só nós quatro aqui. Não há mais como se criar situações constrangedoras. Raul ficou boquiaberto por alguns instantes, ora olhando para Zenon, ora olhando para o padre, até conseguir falar alguma coisa. Vejam só. Eu havia notado uma forte doutrinação católica em você, mas é comum pessoas de crenças diversas visitarem centros espíritas. Por isso, não estranhei. Mas eu nunca poderia imaginar que você fosse padre. É a primeira vez que eu tenho notícia de um padre em um centro espírita. Por favor, peço que isso fique entre nós. Não por vergonha ou qualquer coisa assim, mas para não causar tumulto. Reconheço que é uma situação bastante incomum, talvez até impossível de ser imaginada, e propícia para ser explorada com sensacionalismo. Se isso acontecesse, eu estaria impossibilitado de voltar outras vezes. E eu gostei de vir aqui e gostaria de retornar. Você pode ficar tranquilo. De hoje em diante teremos um segredo em comum. E, já que é assim, tenho imenso prazer de lhe entregar em mãos os donativos que conseguimos arrecadar entre os frequentadores e trabalhadores da casa. Raul abriu os braços mostrando as caixas que havia trazido até ali e, com um largo sorriso no rosto, entregou o envelope com o dinheiro para Padre Guilherme, que se emocionou com a boa vontade e a generosidade de tantas pessoas que ele nunca tinha visto, os quais também não conheciam o Lar Esperança, mas se empenharam para levar um pouco de conforto a quem conheciam apenas por ouvir falar. Pouco conseguiu dizer em agradecimento. Que Deus os abençoe e os ajude a continuar a executar a sua obra de amor e de caridade, que assim seja, responderam em coro ao padre. Nós contamos com você também, para que executemos esta empreitada juntos, completou Raul, caminhando até o padre e lhe dando um abraço. Marcelo e Zenon o acompanharam e os quatro se abraçaram. Padre Guilherme, que se mantinha dentro das formalidades exigidas pelo sacerdócio, não estava habituado a demonstrações de carinho deste tipo, tão próximas, e estranhou um pouco a espontaneidade de alguém que acabara de conhecer. Entretanto, livre da obrigação de ter que representar o seu papel, deixou-se envolver pela emoção e algumas lágrimas rolaram pelo seu rosto. Ficaram alguns instantes abraçados na calçada, em frente ao centro espírita, até que Zenon chamou a atenção dos demais para a tarefa que os aguardava e para o horário, que se aproximava da meia-noite. Além de já ser tarde, ainda teriam que reacomodar parte da mudança de Marcelo para poderem carregar o material doado. Enquanto organizavam a carga na caminhonete, conversavam sobre vários assuntos, inclusive comentando os atendimentos realizados naquela noite. Uma observação, em especial, chamou a atenção do padre. Marcelo havia mencionado que o trabalho espiritual havia sido mais complicado e pesado do que os dos dias anteriores. Entre uma e outra observação, Zenon falou, como piada, que o motivo dos atendimentos terem sido diferenciados era óbvio. Disse, como se tivesse feito uma grande descoberta, que naquela noite os atendimentos contaram com proteção e vibração especiais, pois havia um padre presente, abençoando os trabalhos. Padre Guilherme nada comentou, mesmo tendo ficado intrigado, limitando-se a esboçar um sorriso amarelo, enquanto os demais se divertiam. Acabaram de arrumar tudo em pouco tempo e se despediram de Raul com o padre afirmando que voltaria ao centro espírita outras vezes, desde que continuasse incógnito. E assim ficou combinado. Raul pegou seu carro e partiu para casa, enquanto Zenon,
Marcelo e Padre Guilherme embarcavam na caminhonete. 20. O aprendiz, afinidade de vibrações. Logo que partiram, o padre questionou Zenon. Você falou, há pouco, que a presença de um padre no centro teve relação com o que aconteceu de anormal nos trabalhos hoje. Foi apenas uma piada, não foi? Foi, padre. Foi apenas brincadeira. Zenon coçou a cabeça procurando palavras. A minha intenção era só fazer graça, mas eu não me surpreenderia se fosse verdade. Quando você estava lá, sua energia e sua vibração, que são muito boas, também estavam lá. E como você está sempre disposto a ajudar os outros, nada impediria que ela fosse usada para auxiliar nos trabalhos espirituais. O que estou dizendo não passa de suposição, mas é perfeitamente possível. Não porque você seja um padre, mas porque você tem uma energia e uma vibração saudáveis e positivas, que poderiam beneficiar quem delas estivesse precisando. Isso pode acontecer com qualquer um. Ufa! Que alívio! Tive medo de ter atrapalhado as atividades de vocês. Você não precisa se preocupar com isso. Há uma verdadeira infraestrutura espiritual dando apoio ao nosso trabalho. Até mesmo o capeta, se existisse e se conseguisse chegar aqui, seria barrado e os efeitos das suas energias negativas seriam anulados pelos espíritos responsáveis pela casa. Cruz credo, falou o padre fazendo o sinal da cruz. Não se deve brincar com essas coisas, mas eu não estou brincando. Eu já lhe falei que não acredito que exista um demônio como este que diversas religiões costumam pregar. Acredito que possa haver tantos demônios quantos forem os seres humanos, pois cada ser humano é um demônio em potencial. E, ao mesmo tempo, um Deus, também em potencial. Cada um vai desenvolver em si uma ou outra potencialidade conforme escolher o que irá habitar seu coração, se as características demoníacas ou as divinas. É uma boa metáfora, mas acho que um tanto poética. Porém, vale como explicação. Quem vier adotá-lo estará trilhando um bom caminho. Seja bem-vindo ao curso de pós-graduação da Estrada, padre, intrometeu-se Marcelo. Acho que agora, com a sala de aula mais cheia, vai ficar mais interessante. Hein? Curso de pós-graduação? O que é isso? Ah, padre. Não dê bola para Marcelo. Isso é uma bobagem que ele inventou. Acontece que nós aproveitamos o tempo da viagem para discutir questões da espiritualidade. Na verdade, foi um pacto que fizemos, útil para nós dois. Eu procuro tirar as dúvidas que ele tiver e ele fica conversando comigo para eu não dormir na direção. Padre Guilherme não sabia se Zenon falava sério ou se estava brincando. Procurando disfarçar sua preocupação, resolveu entrar no clima. Ah, é? Bem, se assim, eu também quero participar desse tal curso de pós-graduação. Não seria nada bom você dormir ao volante. Qual será o tema da aula de hoje? Não sei. Não é a mim que cabe a decisão. Marcelo é quem dá o rumo à aula. Como vocês estão chamando? Pergunte a ele, e completou, resmungando e sorrindo. Parece que, agora, todo mundo resolveu me pegar para fazer piada. Até você, padre. Eu não sei de nada. Apenas estou aqui, fazendo parte do que já está acontecendo. Não provoquei nada, mas, como a situação já está criada, acho melhor seguirmos em frente. Marcelo, precisamos manter o nosso motorista acordado. Puxe o fio da meada. Acalme-se, padre, respondeu Marcelo. A situação não é tão séria como Zenon está fazendo parecer. Bem, se é para começar, então vamos lá. Apesar de estar participando há poucos dias dos trabalhos no grupo, notei que os atendimentos de hoje foram mais puxados que os anteriores. Aliás, todos no grupo também comentaram algo neste sentido. Inclusive você, Zenon. Por quê? Não sei. Não existe um motivo específico. Ou, pelo menos, que algum de nós conseguisse identificar. Eu poderia tentar enumerar uma série de motivos possíveis, mas estaria apenas especulando. Porém, uma coisa é certa, se conseguimos trabalhar com energias e situações pesadas, se demos conta de forma satisfatória dos casos que se apresentaram, é porque havia condições para tal. Prova disso é que todos os médiums do grupo estavam se sentindo muito bem ao final do trabalho. Uma parte das boas condições para o trabalho foi providenciada pela espiritualidade,
através da assistência que sempre nos prestam. A outra parte teve que ser providenciada pelos médiuns. É aí que está o mérito dos membros do nosso grupo. São pessoas que procuram viver a doutrina espírita e os princípios cristãos no dia a dia, o tempo todo, e que buscam harmonia em tudo e não se furtam a tentar levá-la onde forem. Padre Guilherme sorriu discretamente. Gostou do que ouviu, principalmente por Zenon ter feito referência aos princípios cristãos. Zenon nem percebeu e continuou sua explicação. De nada adiantaria as providências espirituais para criar um ambiente propício ao trabalho mediúnico se os próprios médiuns não se empenhassem em se melhorar permanentemente. Caso contrário, ficariam fora do alcance das vibrações positivas que a espiritualidade impregna no ambiente para favorecer os trabalhos mediúnicos, os médiuns e os frequentadores do centro espírita. Por possibilitar o contato com todas essas energias que você menciona, a impressão que me passa é que os centros espíritas podem ser lugares perigosos, comentou o padre. A questão não é o centro espírita. O contato com energias negativas e positivas acontece todo o tempo e em todo lugar. Cada um vai sintonizar com as energias que lhe forem compatíveis. Este processo acontece até na sua igreja, na minha igreja. Impossível. Lá ninguém fica invocando as almas dos que morreram. Não é necessário invocar nada para se trocar energias. Você não acha que todos os que comparecem às missas são santos, acha? É claro que não. Justamente por não serem santos, procuram a igreja para se aproximar de Deus. Mesmo assim, vários deles procuram uma ligação exterior sem a preocupação de se melhorarem como seres humanos para realmente se aproximarem de Deus. Se você observar, perceberá que há vários grupos de pessoas que se formam entre os fiéis. E o que os une? A afinidade. Com o quê? Com ideias, sentimentos, projetos de vida e mais uma infinidade de coisas que podem ser resumidas em uma única palavra: vibração. É normal, e natural, que as pessoas se unam através dos seus pontos comuns. E daí que elas vão se aproximar das que possuem vibrações compatíveis com as suas, formando grupos dentro do grande grupo, que irão se relacionar e haverá uma certa dominância vibracional de uns sobre os outros. É um jogo de poder. Os dominados não se sentirão à vontade e irão se retirar, enquanto os dominantes atrairão mais e mais os que com eles são compatíveis. Assim, o tom da vibração do lugar como um todo será o reflexo da vibração da maioria dos frequentadores, ou seja, dos que se afinizam com a energia que lá se estabeleceu, ainda com as energias com as quais eles mesmos impregnaram o ambiente. Isso vale tanto para as vibrações positivas como para as negativas. Tanto faz. Padre Guilherme ficou pensativo por alguns instantes tentando identificar a vibração dos frequentadores dos seus cultos. Baseando-me nas ações e nas intenções que demonstram os fiéis que frequentam minha igreja, penso que deve estar tudo bem por lá quanto à questão energética. Pelo que eu pude observar, está bem, sim. É um lugar muito agradável e aconchegante, mesmo quando está vazia, pois a energia dos que costumam ir a um lugar atrai o mesmo tipo de energia do plano espiritual, impregnando o ambiente. Não se surpreenda com o que eu vou falar, mas eu já visitei alguns pretensos centros espíritas, e igrejas também, de diversas correntes religiosas, que tinham uma energia tão ruim, que é difícil de acreditar. Eu não me surpreendo. Também já vi acontecer muita coisa condenável com a alegação de ser em nome de Deus. Aproveitando o gancho, interveio Marcelo Traço, gostaria de explorar um pouco a questão da afinidade energética. Muito se fala sobre ela nos atendimentos, principalmente nos casos cuja solução é mais difícil. Já ouvi comentários de médiuns do centro relatando que há pacientes cujos problemas se repetem nos seus atendimentos, pois eles não mudam os seus hábitos ou sua forma de ser. Falam que no atendimento os espíritos que estavam acompanhando o consulente são encaminhados, mas no atendimento seguinte surgem outros semelhantes. A repetição de casos nos atendimentos seria provocada pela afinidade energética, ou de vibrações. Ela tem a ver com os fenômenos de obsessão? Padre Guilherme levanta as sobrancelhas, curioso com o tema e com o enfoque que será dado por Zenon. Não apenas tem a ver, como é o fator determinante para que ela aconteça. O que lhe falaram realmente acontece com os consulentes que resistem em fazer a sua parte.
Alguns acham que é suficiente comparecer aos atendimentos para serem aliviados da carga que lhes pesa. Recebendo algum alívio e se sentindo melhores, não têm a preocupação de se aperfeiçoar para manter o bem-estar que lhes foi proporcionado e saem cometendo os mesmos desatinos que causaram os problemas que os levaram a buscar socorro espiritual. Mas, isso é certo. Quero dizer, os grupos se ocupam com pessoas que não cuidam de si mesmas e que não fazem o que lhes é recomendado, enquanto poderiam estar tratando outros que se esforçariam para melhorar e atingiriam um resultado melhor. Não é uma certa incoerência aí? Sua inconformidade com casos deste tipo é um sentimento comum entre os médiuns. Acho que todos nós já passamos por tais questionamentos pelo menos uma vez. Porém, eu lhe pergunto, quem precisa mais de socorro? Aqueles que não conseguem se libertar do que lhes causa mal e recaem nos mesmos erros, ou os que conseguem chegar à luz que irá guiá-los? Padre Guilherme sorriu e, sem se conter, arriscou dar seu palpite no assunto, mesmo não sabendo se o que falaria iria se encaixar no contexto. Em Marcos 2,16, há um questionamento por parte dos escribas e fariseus aos discípulos de Jesus quando ele estava à mesa comendo e bebendo com os publicanos e pecadores. Tendo ouvido, Jesus mesmo lhes respondeu: os sãos não necessitam de médico, mas, sim, os que estão doentes. Eu não vim chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Desculpem a minha intromissão. Não sei se fui oportuno, mas não consegui ficar quieto. Esta é uma das minhas passagens prediletas da Bíblia. Foi perfeito, padre. Bem, este é um lado da questão. Voltou Marcelo. Mas a melhora não depende do próprio esforço do consulente. Mesmo para atender ao chamado de Jesus, como disse Padre Guilherme, será preciso esforço, renúncia e dedicação. Jesus nunca carregou ninguém no colo. Muito pelo contrário. Ele mostrou o caminho para que cada um o trilhasse. Seu raciocínio tem lógica, mas precisamos expandir nossa visão sobre a questão para avaliá-la melhor. Todo desequilíbrio deve ser considerado uma doença. Não importa se a origem é espiritual, energética, emocional, mental ou física. Qualquer um entende com facilidade que quem está doente do corpo físico precisa de cuidados especiais para se restabelecer. Ninguém exige do doente um esforço maior do que o que ele é capaz de realizar. Porém, quando a doença se localiza nas esferas mais sutis, a percepção da situação é mais difícil. O comportamento mais comum nestes casos é atribuir culpas ao doente espiritual e responsabilizá-lo por seus fracassos e recaídas, cobrando dele atitudes e o condenando por não agir conforme nós achamos que deveria. Exatamente como você está fazendo agora. Pronto. Sobrou para mim. Está vendo, padre? Nosso curso também dá direito a receber umas bordoadas de vez em quando. Padre Guilherme riu e Zenon o acompanhou antes de continuar o assunto. Marcelo, não estou criticando, mas apenas mencionando um padrão comum do comportamento humano. Atitudes como esta são muito comuns quando a questão é analisada superficialmente, pois tendemos a pensar que, se nós podemos fazer algo, os outros também podem. Ou seja, costumamos julgar os outros a partir do julgamento que fazemos de nós mesmos. O qual, aliás, nem sempre corresponde à realidade. Está bem. Que seja. Mas, sendo assim, então os grupos aceitam passivamente que um consulente compareça a vezes seguidas para tratar o mesmo problema, para o qual ele mesmo não colabora para resolver. Não se trata disso. Se alguém procura o socorro espiritual, está reconhecendo que precisa dele e demonstra insatisfação com a sua situação. Porém, atender o consulente que deixa de fazer a sua parte no tratamento não significa que o grupo está conivente com o seu comportamento. Muito pelo contrário. Cada atendimento prestado representa uma oportunidade para que o grupo lhe mostre, de forma fraterna e amorosa, sem envolvimento pessoal, o quanto ele está sendo desleixado e imprevidente consigo mesmo, salientando sempre a sua responsabilidade no êxito do tratamento e deixando claro para ele que, se não mudar o que tiver que ser mudado, passará o resto da vida sendo atendido para apenas ter alívios temporários, sem resolver os seus problemas. E assim, mostrando-lhe repetidamente que seu comportamento impróprio é a causa dos efeitos negativos aos quais se submete e insistindo para que adote atitudes saudáveis, chegará o dia no qual, cansado de sofrer,
tomará a decisão de se ajudar e de ajudar a quem está tentando ajudá-lo. Faz sentido o que você fala. Mas é preciso um alto grau de abnegação para tentar ajudar quem não se ajuda. Nem tanto, Marcelo. Basta um pouco de paciência com as dificuldades alheias e um pouco de humildade para reconhecer que médium nenhum tem o poder de mudar o que quer que seja em alguém sem que a mudança parta da própria pessoa. O consulente que é viciado em sensações e em prazeres, ou em levar vantagem ilícita sobre os outros, ou em querer ser melhor, o mais isso, o mais aquilo, abre brechas cada vez maiores nas defesas dos seus corpos sutis. À medida que se compraz com os seus vícios morais, compromete mais e mais o seu equilíbrio energético. Suas vibrações doentias são, então, captadas no plano astral, atraindo para si energias e seres compatíveis. O tratamento de casos reincidentes é parecido com o de drogados. É compreensível que ocorram recaídas, mesmo que haja um esforço sincero por parte do doente espiritual. Puxa, sinto-me envergonhado por ter emitido opiniões tão duras. Acho que fui um tanto cruel. Por favor, desculpem a minha impetuosidade. Não precisa se desculpar, Marcelo. Hoje eu posso lhe falar tudo isso porque acumulei algum conhecimento graças a vários anos de estudo e de trabalho espiritual, além das muitas bordoadas que eu também já levei da vida. Talvez sejam elas a minha maior fonte de aprendizado. Você também já levou bordoadas? Claro. Nem sempre aprender é tarefa fácil. Fico aliviado em saber que não é só comigo que acontece isso. Eu já estava até começando a me sentir mal. Marcelo falou num tom tão lamentoso, que Zenon não teve como se segurar e soltou uma gargalhada, sendo acompanhado pelo padre. Quando os dois pararam e foram se desculpar com Marcelo, ele também já estava rindo. Continuando a conversa, Zenon abordou outra questão relacionada ao assunto que estavam discutindo. Na origem dos problemas que estamos levantando, em geral está a falta de preparo do ser humano para viver a espiritualidade. Ou seja, o apego excessivo às coisas materiais e mundanas, a falta de perspectiva de um outro mundo e o imediatismo das sensações. Isso dá uma trabalheira nos centros espíritas depois que pessoas assim desencarnam, pois poucos se preparam para a hora do desencarne. É compreensível que as pessoas se preparem para a vida, e não para a morte. Opinou Marcelo. Até mesmo porque pensar em morte implica pensar em mudança, em transição, e o ser humano tende a se acomodar nas situações que cria ou encontra. Não estou tentando defender quem age desta forma, mas apenas procurando uma explicação. Acho que não se pode condenar alguém por isso. Não se trata de condenar ou absolver. Cada um sabe de si e é o senhor da própria vida. Eu só acho lamentável que tanta gente se dedique tanto apenas a coisas mundanas, a ponto de achar que a vida se resume aos breves momentos que passamos na superfície da Terra e esquecer da grande jornada que há muito já estamos trilhando fora da matéria. É por isso que a maioria das pessoas não sabe morrer. Assim, quando chega a hora de abandonar o corpo físico, vem o desespero, a negação e a não aceitação da morte do corpo. É comum um espírito desencarnar sem se dar conta, pois o espírito recém-desencarnado continua com todas as suas características pessoais, como se ainda possuísse um corpo físico, sentindo completamente e pensando da mesma maneira. Então, a mente procura racionalizar a situação e acaba atribuindo o episódio do desencarne a um sonho esquisito, uma alucinação passageira, um devaneio, ou algo desse tipo. Afinal, segundo seu ponto de vista, era impossível ter morrido, pois continuava ali, fazendo tudo o que fazia e se sentindo da mesma maneira como se ainda estivesse encarnado. E assim pensando, dá por resolvida a questão, ignora os fatos, volta a cuidar dos seus afazeres e tenta continuar levando sua vida normalmente. Só estranha um pouco o fato de que ninguém lhe responde quando fala, nem lhe dão atenção, e de todos fingirem que não o veem. Padre Guilherme estava confuso com as informações recentes e interpelou Zenon. Eu não entendo como a alma de alguém, ou espírito, como você chama, pode preferir ficar por aí, se poderia ser acolhida por Deus, ou por espíritos evoluídos, como você diz, e viver em paz e harmonia no paraíso, ou em planos mais elevados da espiritualidade, como você também costuma dizer. Para mim, é uma confusão sem sentido. Vou tentar esclarecer, padre. Vamos tomá-lo como exemplo. Você se dedicou, durante a maior parte da sua vida,
a missão pastoral e estudou e praticou os princípios da sua fé. Podemos deduzir que você tem um conhecimento profundo sobre os assuntos relativos à espiritualidade. Não podemos. Pelo menos, com relação ao que prega minha fé, sim. Mas estou tendo muitas surpresas nestes últimos dias. Pois, se você, que já estudou tanto, encontra dificuldade para compreender a espiritualidade da forma como a estamos tratando, o que se poderia esperar de alguém que nunca deu bola para Deus ou para a espiritualidade, que nem acredita que tais coisas existam, que nunca se interessou em conhecer um pouco, pelo menos, do que se passa do outro lado? Para este, seria muito difícil saber o que estava acontecendo quando desencarnasse. Mesmo que chegassem anjos lhe dizendo que iriam levá-lo ao paraíso, ele não acreditaria, pois, pela lógica, anjos não abordam as pessoas na rua para levá-las. Se é como você diz, que nada muda no espírito por causa da morte do corpo, deve ser complicado, mesmo, reconhecer quando a alma está deixando o corpo para trás. Não é fácil. Tanto que já tivemos oportunidades de prestar socorro espiritual a alguns espíritas e até a médiuns que atuavam em grupos como o nosso que, após a morte, precisaram de atendimento porque não aceitaram ter desencarnado. Quando incorporados em médiuns, ficavam se lastimando e chorando, inconformados. Então, tivemos que fazer com estes a mesma doutrinação e o mesmo esclarecimento que eles mesmos faziam com os espíritos que chegavam desorientados nos atendimentos. Mas como isso é possível, Zenon? Eles não sabiam como se portar nesta hora e o que deveria acontecer? Sabiam, né? Mas, ao chegar lá num outro lado, a matéria falou mais alto e eles não gostaram de ter que abandoná-la. Nós podemos criar raízes tão profundas na matéria, hábitos tão arraigados e apegos tão fortes, que fica difícil abandonar tudo de repente. Marcelo fez um comentário muito apropriado, há pouco, sobre a resistência natural que as pessoas têm às mudanças. Então, de nada adianta conhecer e saber se, na hora H, não se consegue usar o conhecimento. Você tem razão, em parte. Só o conhecimento não é suficiente mesmo. É preciso aprender aquilo que se aprende, ou seja, que os conhecimentos adquiridos sejam assimilados e passem a fazer parte do nosso ser, da nossa verdade interior. Deu para entender? Acho que sim. Você está dividindo o conhecimento em duas categorias: o conhecimento pensado pela mente e o conhecimento colocado em prática e vivido. Exatamente. Você é um ótimo aluno, padre. Compreende rápido a lição. Deve ser por causa da qualidade do mestre. Os três ficaram brincando com o assunto por alguns minutos, até que padre Guilherme retomou o assunto. Pelo que pude entender, vocês devem enfrentar algumas dificuldades no atendimento a estes espíritos, pois eles não têm consciência do que lhes aconteceu. Padre Guilherme, se você continuar assim, em breve poderei convidá-lo a trabalhar no nosso grupo no Centro Espírita. Agradeço o convite, mas vou preferir continuar trabalhando no altar da minha igreja. Voltando a falar sério, não há dificuldade no atendimento a um espírito nesta situação. Basta lhe mostrar o mal-estar e os desequilíbrios que o afligem por se manter num ambiente que é hostil ao seu atual estado e evidenciar as oportunidades de aprendizado, de felicidade e de evolução que está desperdiçando por insistir em continuar preso à matéria, em vez de se libertar de vez e aproveitar as vantagens que a espiritualidade oferece. Nunca imaginei que, depois de morto, alguém pudesse dar trabalho. Alguns dão. Mas nós não encaramos isso como trabalho, no sentido negativo da palavra. É muito gratificante poder participar do processo de esclarecimento de espíritos encarnados e desencarnados que se desorientaram nos seus caminhos. Zenon fez uma pausa para reflexão antes de continuar e, como nem Marcelo, nem Padre Guilherme falaram, ele mesmo continuou. Vocês sabem o que é necessário para se ter a certeza de estar fazendo a coisa certa sempre. Alguém arriscaria um palpite? Padre Guilherme e Marcelo se olharam, um esperando que o outro se pronunciasse. Como nenhum dos dois soube o que falar, Zenon respondeu a própria pergunta. Tudo o que se referir a conhecimentos e técnicas pode ajudar muito, sem dúvida. Porém, resultaria em nada se não houvesse uma orientação baseada em alguns princípios básicos, seja para os trabalhos espirituais ou para a própria vida. Apenas em princípios.
Quais são eles e como se aplicam à diversidade de casos que surgem? Muito simples. Os princípios básicos são o amor, o respeito, a humildade, a honestidade e a confiança na espiritualidade. Toda uma estrutura instalada para o funcionamento de um centro espírita, para lidar com uma infinidade de situações distintas, baseando-se apenas em alguns princípios. Não estou querendo tirar o valor que eles têm, mas não há nada mais. Opinou Marcelo. Claro que há, mas tudo mais se fundamenta neles. São eles que garantirão nosso sucesso, seja no que for, dentro ou fora de um centro espírita. Precisamos ter nossas ações e intenções pautadas no amor, no respeito, na humildade e na honestidade para podermos ter a confiança de que a espiritualidade nos dará o amparo necessário para o que precisarmos. Para podermos contar com as providências espirituais, com sua assistência e com sua proteção, temos que ser merecedores de tais benesses. É a parte que cabe aos médiuns no trabalho espiritual e a cada um de nós em todos os momentos da vida, zelar por si e pelo ambiente, criando as condições favoráveis para que espíritos mais elevados se aproximem e interajam conosco e para que espíritos com vibrações mais densas e negativas se afastem. Quanto aos atendimentos, se os médiuns fizerem a sua parte, ficarão ao alcance da assistência da espiritualidade. Assim, se surgir uma situação num atendimento na qual o grupo fica inseguro ou sem saber que decisão tomar, sempre haverá o auxílio dos espíritos que zelam pela casa, podendo esta vir de diferentes formas, como uma intuição a algum dos médiuns, uma mensagem, a visualização de alguma cena que possa esclarecer um ponto-chave, a sintonização dos médiuns com as frequências corretas para a solução do caso, o isolamento de perturbações que poderiam atrapalhar o atendimento, além de uma infinidade de outras ações. E então? Não é muito simples basear os atendimentos, e a nossa vida, nestes poucos princípios. E, ao mesmo tempo, não é o bastante. Eu não entendo nada de espiritismo, falou o padre Traço, mas os seus princípios se encaixam perfeitamente no meu trabalho sacerdotal. Acredito, mesmo, que eles sirvam para qualquer atividade humana, envolvendo ou não Deus ou a espiritualidade. Que vergonha para mim, lamentou-se Marcelo. Do alto da minha ignorância, desdenhei as poucas palavras que você mencionou sem perceber o alcance que elas têm. Eu vi a quantidade e desprezei a qualidade. Peço que me desculpem. Ora, Marcelo, não fique assim, Padre Guilherme veio em seu socorro. A dúvida e o não saber fazem parte do processo de aprendizagem. Você teve a humildade de reconhecer que não sabia de algo ao perguntar, e isso é ótimo. Se acharmos que já sabemos tudo, não haverá mais possibilidade de aprendermos coisas novas, pois nos fecharemos a elas, o que seria muito triste. Quando alguém acha que sabe tudo, é sinal que ainda não aprendeu o suficiente para saber que não sabe nada. Aliás, foi graças à sua observação desastrada que eu também tive a oportunidade de diminuir a minha ignorância ouvindo esta bela explicação de Zenon. Eu só tenho a lhe agradecer. Puxa, padre, você sabe como confortar alguém. Deve ser por isso que gostam tanto de você na sua cidade. Talvez. Talvez, eu lhe garanto que não é só por isso, Marcelo. Padre Guilherme, além de ser uma pessoa cativante, tem um currículo de serviços invejável. Mas, voltando ao assunto, conhecendo você como eu o conheço, acho que há mais algumas dúvidas que você gostaria de esclarecer, não há? Bem, com toda a deferência que acabei de receber, sinto-me à vontade para dizer mais besteiras. Então, lá vou eu. É razoável se supor que as atividades espirituais que nós, encarnados, venhamos a desenvolver contem com a participação de espíritos de esferas mais evoluídas dando suporte e auxílio, supervisionando, controlando, e coisas assim. Certo? Certo, você colocou certas condições para a providência espiritual chegar aos médiuns e ao centro espírita, como os médiuns fazerem a sua parte para se harmonizarem ao ambiente. O que acontece se tais condições não forem satisfeitas? Os espíritos evoluídos se retiram. Você deveria confiar mais em você mesmo, Marcelo, pois não falou besteira nenhuma. Muito pelo contrário. Sua pergunta é bastante pertinente. Então, respondendo-a, digo-lhe que eles não se retiram. Se eles se retirassem, estariam abandonando seus irmãos e deixando-os à própria sorte no meio de um caminho perigoso.
Os espíritos superiores têm uma missão muito séria e importante junto a nós, que estamos na matéria, que é de nos ajudar a caminhar na nossa própria trilha evolutiva. Eles farão tudo o que puderem para nos ajudar, porém poderão enfrentar algumas limitações que nós mesmos vamos lhes impor de vez em quando. Quando nos tornamos invigilantes conosco mesmos, ou não nos esforçamos sinceramente para ficarmos melhores e mais equilibrados, nós construímos uma barreira que os espíritos mais elevados terão dificuldade de transpor por causa da diferença de vibrações que se estabelecerá. Quando você perguntou se os espíritos evoluídos se retiram, havia uma ideia subliminar de que eles poderiam ir embora em represália pelo fato de os médiuns não terem se comportado bem. Você notou? Eu não havia pensado isso conscientemente, mas a ideia era essa mesmo, sem dúvida. É uma forma automática de raciocínio, influenciada pelo modo como a nossa sociedade se estruturou, onde, para um crime deve haver uma condenação, para uma má ação, um castigo, para um ataque, uma contra-ataque, para uma regra quebrada, uma punição. Nas questões espirituais é diferente. O distanciamento que acontece entre a espiritualidade e os encarnados que descuidam de si mesmos é apenas uma consequência natural, provocada pelo rebaixamento de qualidade das suas vibrações. Os espíritos de vibrações elevadas continuam tentando ajudar do mesmo modo. Porém, com a queda de vibração dos encarnados descuidados, fica mais difícil para estes receberem as emanações que lhes são dirigidas. Por outro lado, ao baixarem seus níveis vibratórios, fica mais facilitado o contato com espíritos cujas vibrações são mais baixas ainda. Comparando de forma grosseira, o encarnado teria posicionado o dial do seu aparelho de recepção de sinais da espiritualidade onde a sintonia se daria mais com as energias negativas densas do que com as positivas sutis. Pelo que estou entendendo, sintonia e vibração energética são os pontos centrais de toda atividade espiritual. É isso? Exatamente. Nós sempre estamos vibrando em alguma frequência, mais alta ou mais baixa. Como consequência natural, vamos nos conectar com energias e espíritos de vibração compatível com a nossa em cada momento das nossas vidas e receberemos influências das energias com as quais nos sintonizarmos. Quanto aos espíritos de baixa vibração, ao equipararmos nossa vibração às deles, eles se sentirão chamados por nós. E sempre haverá algum que atenderá ao nosso chamado, pois eles precisam de energia de encarnados da mesma forma que nós precisamos comer. Desculpe-me, retrucou o padre Guilherme Traço, mas é difícil para mim admitir que almas desgarradas possam interferir a seu bel prazer com as pessoas impunemente, como você está dizendo. Acho que a sua dificuldade de compreensão se deve menos ao fato em si e mais a uma crença comum de que Deus desempenha o papel de policial patrulhando nossas vidas, interferindo nos nossos atos e punindo os que procedem errado. Se analisarmos a questão sem esta distorção, ficará mais fácil entender o processo e aceitá-lo. Iniciemos pelo início. Certo? Certo, concordaram. Uma conexão com energias de baixa vibração pode surgir através dos desequilíbrios energéticos que fragilizam o espírito, seja ele desencarnado ou encarnado. Quando desequilibrado, o espírito se torna fraco, como que adoentado, e abre brechas em suas defesas energéticas, ficando sujeito ao contato com energias negativas e ataques, como os que ocorrem nos casos obsessivos. Suas fragilidades possibilitam que outros espíritos, desencarnados ou encarnados, se aproximem a ponto de ter acesso às suas energias e utilizá-las, num processo de vampirismo consciente ou não. Estes tais desequilíbrios espirituais que você tanto fala são os que surgem como consequência de ações, pensamentos, sentimentos e emoções de qualidade ruim? Perguntou o padre. Exatamente. Tudo o que acontece conosco gera energia, a qual assumirá uma qualidade compatível com a qualidade do que fazemos, pensamos e sentimos. Toda energia que geramos passa a fazer parte dos nossos corpos energéticos, atuando diretamente sobre eles conforme a sua qualidade. Assim, sempre que alguém gerar uma energia ruim, de baixa vibração, esta terá um efeito negativo sobre seus corpos energéticos e provocará ou agravará desequilíbrios em áreas ou funções específicas, de acordo com a natureza da energia gerada. Por exemplo, sentimentos de ódio poderão desequilibrar e fragilizar o chakra cardíaco. O maledicente ou fofoqueiro poderá ter o chakra laríngeo afetado, já que este rege a função da comunicação.
E assim por diante. Por outro lado, a geração de energias boas, de alta vibração, tem o poder de harmonizar, de curar, de equilibrar e de reverter desequilíbrios existentes. Portanto, o espírito desequilibrado é o único responsável pelo estado no qual se encontrar devido aos desvios cometidos tanto na vida atual como em vidas anteriores. E Deus não tem nada a ver com isso, Padre Guilherme retrucou em tom irônico. Exatamente. Deus não tem nada a ver com isso. Nem Deus, nem o diabo. Tanto que uma das bases da doutrina espírita é a afirmação: a semeadura é livre, mas a colheita do que foi semeada é obrigatória. Padre Guilherme ainda tinha algumas restrições com relação à explicação de Zenon sobre a questão energética da qual estavam tratando. Mas reconhecia a justiça que havia por trás da afirmação que associava a liberdade de escolhas à responsabilização por elas. Resumindo o assunto, nossos desequilíbrios energéticos são consequência da falta de vigilância conosco mesmos e funcionam como portas de acesso a energias e espíritos de vibração compatível. A vibração emitida por um espírito desequilibrado é captada no plano astral por outros que vibram de forma semelhante à emitida pelo seu desequilíbrio, atraindo-os. E estes respondem de imediato, famintos pela energia grátis que está à disposição. A atração é tão forte que alguns, sem entender direito como conseguiram encontrar o encarnado desequilibrado, dizem que foram chamados por ele. Então, eles se acoplam à estrutura não física do invigilante pelo ponto, ou pelos pontos, em desequilíbrio. Tão simples assim? Comentou o padre. Simples assim, você quer dizer, então, que estes casos não têm solução? Eles têm solução. Uma única solução: a reforma interior. O próprio doente precisa providenciar a sua cura. Enquanto continuar se deleitando com seus vícios morais e realimentado desta forma seus desequilíbrios energéticos, ninguém poderá ajudá-lo. Enquanto não mudar suas atitudes, enquanto não se esforçar para controlar seus pensamentos, sentimentos e emoções, não haverá cura possível, mas tão somente paliativos. Agora, eu pergunto a vocês, como se podem conseguir mudanças assim? Zenon lançou a discussão a Marcelo e Padre Guilherme, ficando os três discutindo alguns minutos, até que o padre lançou a solução que parecia ser definitiva. Só buscando a Deus e seguindo as premissas cristãs será possível se elevar e ficar imune às influências negativas das quais você está falando. Será, padre? Mas é evidente. Longe de Deus, não há salvação. A doutrina espírita usa uma expressão parecida, mas que não menciona a Deus. Longe da caridade, não há salvação. Deus está acima de tudo, Zenon, como partem de um religioso, representante de uma crença. Suas observações não me surpreendem. Porém, pergunto-lhe, quem não crê em Deus está condenado? Ou quem é hindu, muçulmano, judeu ou segue uma outra religião não cristã? Padre Guilherme não respondeu de imediato e Zenon não esperou pela sua resposta, continuando. Pois eu lhe digo que não é necessário nem mesmo acreditar em Deus. Há muitos ateus que seguem Cristo através dos seus atos diários, sem invocá-lo a Deus. Por outro lado, há os que creem, se desdobram em orações e comparecem a cultos assiduamente, mas deixam de observar e aplicar nas suas próprias vidas os preceitos que costumam receitar os outros. Eu sei, estes casos são os extremos, embora não sejam raros. Mas é um bom tema para análise. Na sua visão, padre, qual deles teria a aprovação de Deus? É óbvio que os primeiros. Deus enxerga dentro do coração humano e não há como enganá-lo. Mas, o que essa lenga-lenga tem a ver com a reforma pessoal que estamos discutindo? Afinal de contas, aqueles que procuram se aproximar de Deus entram em contato com seus ensinamentos e geralmente acabam se melhorando. Realmente. Porém, eu só estou querendo frisar que este não é o único caminho, pois é comum o seguidor de uma corrente de fé achar que ela seja a solução para os males de todas as pessoas e procurar fazer com que outros abracem também. Entretanto, não existem soluções universais. Cada um tem que buscar as suas. Por isso, nos atendimentos nós procuramos fazer com que o consulente não se sinta acuado ou pressionado a fazer determinadas coisas ou tomar determinadas decisões, como, por exemplo, adotar a doutrina espírita dali em diante como forma de se aproximar de Deus e de se melhorar. Eu não entendo. Vocês têm uma convicção e seguem uma doutrina,
mas não aproveitam a oportunidade do contato para tentar divulgá-la e mostrar o que vocês veem de bom nela. Quando conversamos com o consulente, falamos o que ela precisa saber sobre o enfoque da doutrina espírita, deixando claro que, através do espiritismo, ele pode encontrar explicações para muitas questões que envolvem sua vida, além de um indicativo do caminho a percorrer para viver melhor. Porém, não lhe dizemos que vai ter que adotar a doutrina espírita ou que vai precisar desenvolver sua mediunidade e trabalhar num centro espírita para poder viver em paz. Não porque não acreditemos nisso, mas por respeito às crenças de cada um. Todo tipo de gente e seguidores das mais variadas crenças buscam atendimento espiritual no centro. Há ateus, católicos, judeus, umbandistas, evangélicos, além de seguidores de outras correntes. E espíritas, claro. Na verdade, ninguém precisa mudar suas convicções religiosas para ter proteção espiritual ou viver em harmonia. Basta adotar atitudes sadias com relação aos outros e ao mundo e cultivar o amor em seu coração. Só isso. Mas é impossível conseguir que alguém mude desta maneira sem orientação. Ninguém sai de um atendimento sem orientação. Na maioria das vezes nós indicamos a leitura de livros cujos conteúdos servirão para esclarecimento do consulente conforme for necessário para o seu caso e para aproximá-la de Deus. Em geral, também recomendamos o estudo do livro Evangelho segundo o Espiritismo, que ajudará a entender melhor a relação que há entre espiritualidade e encarnados e a responsabilidade que temos, principalmente conosco mesmos, pelas escolhas que fazemos. Além disso, nós instruímos o consulente a respeito de aspectos específicos que tenham relação ao seu caso em particular. E, finalmente, colocamos o centro à sua disposição para quaisquer esclarecimentos que precisar e, também, para trabalhar, se esta for a sua vontade. Mas deixamos bem claro, sempre, algumas questões fundamentais, que só ele mesmo será capaz de obter sua cura, já que ninguém tem poder para mudar ninguém. E que o próprio consulente deverá se esforçar e caminhar com as suas pernas. Mesmo podendo contar com o centro e com os médiuns como muletas, ele poderá ser, no máximo, auxiliado, mas nunca carregado. É uma teoria bastante interessante, comentou o padre. Apesar de diferente do que eu estou acostumado, parece-me justa. Houve alguns momentos de silêncio, nos quais os três ficaram pensativos, refletindo sobre o assunto. Até que se iniciasse novamente o debate, quando começaram a repassar temas que haviam tratado. Por fim, chegaram na cidade sem sentirem a viagem, de tão entretidos que estavam com o assunto. Já passava de 1h da madrugada. Ao chegarem na casa de Padre Guilherme, descarregaram rapidamente as doações para o Lar Esperança e rumaram para a fazenda. Chegaram procurando fazer o mínimo de barulho possível para não incomodar o sono de ninguém. A caminhonete foi deixada na garagem e os dois se dirigiram para a casa de Zenon para dormirem aquele resto de noite. Ao chegar na porta, antes de entrar, Marcelo se deteve para dar uma espiada na casa de Juliana, que estava às escuras, assim como as demais. Aliás, tudo ali estava muito quieto. A luz da lua mostrava os contornos da paisagem e das construções com impressionante nitidez e iluminava o campo aberto, à frente da casa, em tom prateado. Se não fosse pelos ruídos noturnos dos animais, a impressão que se tinha era que ali o tempo havia parado e aquele espaço havia se descolado do mundo, formando um universo paralelo de paz e de harmonia. Marcelo ficou contemplando o ambiente por alguns minutos, absorvido pela magia do momento, e se certificou de que havia feito a coisa certa quando decidiu se mudar para lá. Foi tirado do seu encantamento quando Zenon apareceu para falar-lhe. Seu quarto já está preparado. Eu estou indo dormir, pois, como você sabe, aqui o dia começa muito cedo. Boa noite. Obrigado. Vou ficar mais um pouco apreciando a noite e, em seguida, também vou dormir. Boa noite. Por fim, minutos depois, Marcelo contemplou mais uma vez a casa de Juliana, sorriu antevendo o momento em que encontraria de novo. Guardou sua saudade por mais algumas horas e foi dormir. 21. Recomeço. Marcelo havia programado o relógio para despertar às 6:30 da manhã, mas acabou acordando antes e se levantou. Vestiu-se em poucos minutos, saiu para a varanda e olhou na direção da casa de Juliana. As janelas estavam abertas e a chaminé do fogão a lenha exalava fumaça,
denunciando que lá já havia gente acordada e em atividade. Mas não via ninguém. Com passos ligeiros, dirigiu-se para lá em busca de sua amada, encontrando ao lado da casa, com uma pequena bacia no braço, jogando grãos para dentro do galinheiro. Ela estava de costas para o portão e só percebeu a chegada de Marcelo quando este a chamou. Ao vê-lo, jogou todo o conteúdo da bacia para as galinhas e correu ao seu encontro. Pela janela da cozinha, sua mãe a viu passar correndo e foi verificar o que estava acontecendo. Juliana abriu o portão e se jogou nos braços abertos de Marcelo. Contemplando a cena, Regina chamou a atenção do seu marido. "Ó, João! Vem ver por que Juliana está tão faceira desde cedo hoje." "O moço voltou mesmo", comentou ao chegar à janela e ver os dois abraçados, felizes, rodopiando, Juliana com os pés no ar. "Muito bom. O rapaz tem palavra. Fico feliz por ela. Vem, Regina, vamos sair da janela. É feio ficar espiando os outros." Marcelo e Juliana pararam de girar e ficaram frente a frente, olhando-se nos olhos por alguns momentos. Estavam felizes apenas por estarem juntos novamente. Eu estava louco de saudades. Marcelo quebrou o silêncio. Eu também. Nesta noite, antes de ir dormir, fiquei um tempo olhando para sua casa esperando ver algum movimento. Eu sei. Eu vi na varanda. Você estava acordada? Estava. Eu não conseguia dormir. Então resolvi levantar e fiquei esperando para ver você chegar com Zenon. Ah, se eu soubesse. Teria vindo aqui para raptá-la no meio da noite, é? E quem lhe disse que eu iria me deixar levar por você? Respondeu com um sorriso malicioso. Não sei se você iria, mas pelo menos eu não precisaria ter esperado até agora para vê-la. Isso já estaria bom para mim. Para mim também. Neste momento, Regina chama por Juliana avisando, da janela, que o café estava pronto, acena para Marcelo e o convida para entrar. Você já comeu hoje? Pergunta-lhe Juliana. Ainda não. Eu levantei e vim direto para cá. Então, venha. Eu estava esperando por você para tomarmos o café juntos. Por isso não fomos ao refeitório hoje. Marcelo foi recebido com alegria sincera por Regina e João. Apesar do pouco contato que puderam ter com ele, já lhe dedicavam certa admiração, principalmente por verem a felicidade da filha. A conversa corria solta durante a refeição, até que alguém falou na mudança de Marcelo da cidade grande para o meio rural, fazendo-o se lembrar de que suas coisas ainda não haviam sido descarregadas da caminhonete. Como já haviam terminado o café, comunicou a sua preocupação por Zenon poder estar precisando dela e pediu licença para ir arrumar sua mudança, combinando com Juliana que se falariam durante o dia. Marcelo estava chegando na casa de Zenon quando este saía na varanda. Ao vê-lo, Zenon abriu um sorriso. Eu sabia. Quando não encontrei, desconfiei que você tinha ido ao encontro de Juliana. Foi a primeira coisa que fiz, fez bem. Mas foi uma visita rápida, é que eu queria descarregar minhas coisas e desocupar a caminhonete. Você pode precisar dela e eu não quero atrapalhar. Não tinha pressa, mas já que você quer, vamos lá. Zenon lhe propôs ficar na sua casa, ocupando o quarto no qual dormira naquela noite. Mas Marcelo preferia ficar no alojamento para não criar constrangimento com os demais empregados da oficina. Temia que os outros pensassem que estava recebendo um tratamento diferente porque era amigo de Zenon há mais tempo. Apesar de Zenon lhe garantir que ninguém pensaria isso, Marcelo se sentiria melhor tendo o mesmo tratamento dos demais. Afinal, dizia, ele não estaria desconfortável e, como só iria dormir lá, teria tudo o que precisava. Uma cama e um espaço para guardar suas roupas e objetos de uso pessoal. Apesar de achar que Marcelo estava exagerando, Zenon admitiu que ele estava agindo com bom senso. Então, encerraram a questão e Zenon levou a caminhonete até o alojamento, onde descarregaram as coisas de Marcelo. Zenon deixou que Marcelo utilizasse aquele dia livremente para se instalar. E para matar a saudade de Juliana, também. Apenas pediu a ele que o procurasse depois do almoço para conversarem, pois precisaria passar orientações ao pessoal da oficina pela manhã. Marcelo ajeitou suas coisas rapidamente e voltou à casa de Juliana. Ela estava fazendo os últimos preparativos para as aulas da sua tão sonhada faculdade de medicina, que iniciariam naquela noite. Depois de aprontar seu material,
Juliana o convidou para dar um passeio pela fazenda para conversarem mais à vontade. Eles falaram sobre diversos assuntos, até que se criou um silêncio prolongado, interrompido por Marcelo. Você percebeu que, agora que eu me mudei para cá, nós vamos nos ver muito pouco. Durante o dia, eu estarei trabalhando. E à noite, você estará estudando. Eu também estava pensando nisso. Estaremos tão próximos, mas, ao mesmo tempo, distantes. Só nos encontraremos nos finais de semana e nos intervalos para as refeições. Que ironia perversa. Mas não vamos deixar que isso nos atrapalhe. Já que não podemos ter quantidade, façamos com que os momentos que passarmos juntos tenham qualidade. Você tem razão. Vamos aproveitá-los sem lamentações. E começando agora mesmo. Está quase na hora de começar a preparar o almoço. Nós podemos ir juntos ao refeitório e você fica comigo enquanto eu ajudo na cozinha. Que tal? Então, vamos. Juliana se apresentou na cozinha para ajudar na preparação do almoço. Porém, as outras mulheres queriam dispensá-la dos afazeres para que pudesse ficar com Marcelo naquele dia, mas ela não aceitou. Então, vendo que não tinha outro jeito, delegaram-lhe apenas pequenas tarefas que não exigiriam sua presença na cozinha, permitindo que ficasse com Marcelo enquanto as executava. Depois de comerem, cada um foi tratar de si, inclusive Marcelo, que procurou Zenon para conversarem, conforme lhe pedira. Os dois foram para a casa de Zenon e se acomodaram na varanda. Zenon tinha planos para Marcelo na fazenda, mas não sabia como lhe falar, nem se ele toparia. Apesar de ter pensado a semana inteira, não havia conseguido imaginar uma maneira de abordá-lo sem lhe causar susto ou impacto negativo. A conversa iniciou com amenidades. Ao falarem no reencontro de Marcelo e Juliana, Zenon percebeu que havia nele uma mistura de sentimentos. Estava alegre por estar ao lado dela, mas, ao mesmo tempo, havia um pesar quase imperceptível, como uma nuvem que filtrava um pouco da luz da euforia. Após insistir para que se abrisse e falasse o que estava acontecendo, Marcelo comentou a incoerência da situação que ele e Juliana estavam vivendo, pois, apesar de passarem a viver próximos um do outro, poucos se veriam por causa dos compromissos de ambos. Zenon não emitiu opinião, mas guardou a informação, que seria útil para o que queria. Pensou que poderia ser este o melhor caminho para estimular Marcelo a encarar o desafio que seria colocado à sua frente. Satisfeito por ter encontrado o fio da meada que procurava, finalmente Zenon passou a tratar da rotina de trabalho que se seguiria a partir do dia seguinte. Marcelo, com relação aos outros trabalhadores da oficina, você será diferenciado. Você é um artista, tem talento e formação acadêmica. Não teria sentido colocá-lo a trabalhar como um operário comum. Seria um desperdício. Penso que sua vinda para cá deveria ser aproveitada para ampliar seus horizontes. Não só na área artística, mas em outras também. Que bom que você pensa assim. Se for possível conciliar o trabalho com o desenvolvimento da minha arte, eu ficaria muito feliz. Você sabe, eu estou sempre buscando novos conhecimentos. Eu sei. Por isso, eu gostaria que você trabalhasse mais próximo a mim, mais voltado à produção e ao desenvolvimento artístico. Puxa! Para mim seria ótimo. Mas algo não se encaixa nessa história. Eu poderia desenvolver minha técnica, incrementaria minha produção artística e teria um excelente professor ao meu lado o tempo todo, de forma exclusiva. Só estou vendo vantagem para mim. Eu não gostaria de ficar na condição de parasita. Com certeza, não foi só para ser benemérito comigo que você me convidou para vir para cá. Eu quero contribuir de alguma forma. Você irá contribuir, é claro. E muito. Vou lhe dizer como. A oficina funciona da mesma maneira como a que eu mantinha na capital, na qual você trabalhou. Você já conhece todas as técnicas utilizadas e sabe como e quando tudo deve acontecer. Num primeiro momento, gostaria que você me ajudasse a coordenar a produção da oficina. Esta é uma função que me toma tempo e atenção que eu poderia estar dedicando à minha arte. Com o tempo, gostaria de passar esta responsabilidade para você de forma integral. Tem certeza? Será que eu conseguiria? Está com medo, Marcelo? É claro que estou. Nunca coordenei um processo de produção. Nem pessoas. Eu não me sinto preparado. E não está preparado mesmo.
Mas você tocou no ponto-chave da questão. Como acontece com qualquer atividade humana, é preciso se qualificar para ela antes de executá-la. Você já ofereceu oportunidades assim para o pessoal da oficina, para que um deles pudesse assumir esta responsabilidade? Indiretamente, já. Ofereci-lhes